Êxodo capítulo 12, 5 verdades que revelam a cruz de Cristo e como ser guardado da morte eterna. Em Êxodo capítulo 12 você vai descobrir 5 verdades que revelam a cruz de Cristo e como ser guardado da morte eterna no sangue de Jesus. Êxodo capítulo 12 nos conduz a uma das noites mais solenes e decisivas de toda a história bíblica. O povo de Israel ainda está no Egito, sob opressão severa, depois de séculos de escravidão. As pragas já haviam sido derramadas, revelando o juízo justo de Deus contra a dureza do coração de Faraó, mas agora chegamos ao ponto culminante, a 10ª praga. Não se trata apenas de um ato de juízo, mas de um ato profundamente redentor. Nesta noite, Deus estabelece a Páscoa. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto, seu sangue aplicado nos umbrais e na verga das portas, e aquele sangue se tornaria o sinal visível de proteção contra a morte. Onde houvesse sangue, o juízo não entraria. Onde não houvesse sangue, a morte seria inevitável. Não importava a etnia, a posição social ou o histórico moral da família, a única distinção era a presença do sangue. Esse capítulo não é apenas um relato histórico da libertação de Israel. Ele é um anúncio profético, cuidadosamente tecido pela soberania de Deus, apontando diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo. O Novo Testamento não nos permite ler Êxodo capítulo 12 de forma isolada. Quando João Batista declara, "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", ele está ecoando, conscientemente, a linguagem da Páscoa. Neste estudo, vamos caminhar por esse texto sagrado com reverência e clareza, observando como a Páscoa aponta para Cristo e como o sangue do Cordeiro no Egito prefigura a segurança eterna que temos nele. Veremos que Êxodo capítulo 12 nos ensina, entre outras verdades centrais, que a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, e não por méritos humanos. Que o sangue derramado é o único meio de livramento do juízo divino. Que estar dentro da casa marcada pelo sangue é uma figura poderosa de estar em Cristo, guardado da morte eterna. E que a redenção produz uma nova identidade, um novo começo e uma nova maneira de viver. Este não é um texto apenas para ser estudado, mas para ser sentido, crido e vivido. A pergunta que ecoa desde o Egito até a cruz, e da cruz até hoje, não é se somos religiosos, mas se estamos, de fato, debaixo do sangue. Onde você estaria naquela noite? E, mais importante ainda, onde você está hoje diante da eternidade? 1. O Cordeiro sem defeito e o sangue que afasta o juízo. O centro de Êxodo capítulo 12 está na figura do Cordeiro. Deus ordena que cada família tome um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, separado no 10º dia e imolado no 14º dia do mês. Nada que é acidental. O texto hebraico usa a expressão tamim, que significa inteiro, perfeito, sem mancha. Não se tratava de escolher qualquer animal, mas o melhor. Deus não aceita um substituto imperfeito quando o assunto é redenção. O sangue desse cordeiro deveria ser aplicado nos umbrais e na verga das portas. O Senhor declara claramente: "Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora." Observe com atenção, Deus não diz quando eu ver sua obediência, quando eu ver sua sinceridade ou quando eu ver seu arrependimento. O critério é objetivo e externo, o sangue. A vida estava no sangue, e o sangue visível era o sinal de que uma morte já havia ocorrido naquela casa. Esse princípio atravessa toda a Escritura. Em Levítico capítulo 17 verso 11 lemos que a vida da carne está no sangue. No Novo Testamento, essa verdade alcança sua plenitude quando o apóstolo Pedro escreve que fomos resgatados não por coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Cristo não é apenas semelhante ao cordeiro pascal, ele é o cumprimento final dessa tipologia. Há algo profundamente pastoral aqui. As famílias israelitas não sabiam como seria a noite. Elas ouviriam gritos, viriam o juízo de Deus passando pela terra, mas estavam seguras. Não porque eram israelitas, mas porque estavam debaixo do sangue.
Isso desmonta toda pretensão de salvação baseada em identidade religiosa, tradição familiar ou boas obras. A segurança vinha exclusivamente do que Deus havia providenciado. E aqui surge um detalhe precioso: o sangue não foi aplicado dentro da casa, mas fora. Ninguém foi salvo por olhar para o sangue. Eles foram salvos porque Deus viu o sangue. A salvação não depende da intensidade da nossa fé, mas do objeto da nossa fé. Mesmo uma fé trêmula, quando colocada no sangue do Cordeiro, é suficiente para nos guardar do juízo eterno. Se esta verdade já tocou o seu coração, curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários o que mais tem falado com você até aqui. Em que você tem depositado sua segurança diante da eternidade? Você confia mais na sua experiência espiritual ou no sangue de Cristo? Se o juízo viesse hoje, o que Deus veria sobre a porta da sua vida? A Páscoa nos confronta com uma verdade que consola e exorta: ou estamos debaixo do sangue, ou estamos expostos ao juízo. Não existe uma terceira categoria. Isso nos humilha, porque nos retira qualquer mérito pessoal, mas também nos traz profundo descanso. A salvação não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, que proveu o Cordeiro. Pastoralmente, isso traz um alívio imenso para corações cansados. Há pessoas que vivem com medo de perder a salvação a cada queda, a cada falha, a cada fraqueza. Êxodo capítulo 12 nos lembra que a proteção não depende da perfeição de quem está dentro da casa, mas da suficiência do sangue aplicado fora dela. Quem está em Cristo está seguro. Ao mesmo tempo, esse texto nos chama à decisão. Não bastava acreditar que o cordeiro funcionaria, era necessário matar o cordeiro e aplicar o sangue. Fé verdadeira sempre se expressa em obediência concreta. A pergunta que permanece não é se você admira Jesus, mas se você já se refugiou, de fato, sob o sangue do Cordeiro de Deus. 2. A casa marcada pelo sangue e a segurança de estar em Cristo. Êxodo capítulo 12 não fala apenas de um cordeiro e de sangue, mas de um lugar específico de proteção, a casa. Deus foi claro ao instruir o povo que ninguém deveria sair da porta da sua casa até pela manhã. A segurança não estava nas ruas do Egito, nem na movimentação, nem em estratégias humanas. O livramento estava em permanecer dentro da casa marcada pelo sangue. Aqui encontramos um princípio espiritual profundo. No hebraico, a ideia de casa, ambai, vai muito além de uma estrutura física. Ela envolve pertencimento, identidade, família, cobertura. Deus não prometeu que o juízo não passaria pelo Egito, ele prometeu que o juízo não entraria na casa onde houvesse sangue. Isso muda tudo. O juízo era real, mas a proteção também era real. Esse conceito encontra seu cumprimento pleno em Cristo. O Novo Testamento nos ensina repetidamente a realidade de estar em Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 8 verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observe, não é para os que conhecem Cristo, admiram Cristo ou falam sobre Cristo, mas para os que estão em Cristo. Assim como a casa no Egito delimitava o espaço da proteção, Cristo é hoje o nosso refúgio seguro contra a morte eterna. Há ainda um detalhe pastoralmente poderoso: dentro da casa havia pessoas diferentes. Havia maduros e imaturos, fortes e fracos, crianças e idosos. Todos estavam igualmente seguros. A proteção não variava conforme o nível espiritual de cada um. O fator determinante não era quem estava dentro da casa, mas o que estava na porta. Isso aponta diretamente para a doutrina da justificação pela fé. Somos guardados não pelo que somos em nós mesmos, mas pelo que Cristo é por nós. Jesus ecoa essa verdade quando diz, em João capítulo 10 verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, lhe entrará, sairá e achará pastagem. A porta marcada pelo sangue no Egito prefigura o Cristo que se apresenta como o único acesso seguro à vida. Fora dele, há juízo. Nele, há descanso. Você tem vivido com a consciência de estar abrigado em Cristo ou com medo constante da condenação?
Sua segurança espiritual está baseada em sentimentos ou na obra consumada de Jesus? Há áreas da sua vida em que você ainda insiste em sair da casa e se expor desnecessariamente? Pastoralmente, esse texto fala com pessoas cansadas de viver na insegurança espiritual. Muitos crentes vivem como se a salvação fosse frágil, como se qualquer tropeço fosse suficiente para expulsá-los da casa. Êxodo capítulo 12 nos ensina que Deus mesmo estabeleceu os limites da proteção. Quem Ele colocou dentro, ninguém pode tirar. Ao mesmo tempo, esse ensino nos chama à perseverança. Permanecer dentro da casa era um ato de fé e obediência. Sair era se expor à morte. Hoje, permanecer em Cristo envolve uma vida de dependência, arrependimento contínuo e confiança diária na graça. Não é perfeição, é permanência. Não é mérito, é abrigo. A pergunta que ecoa é simples e profunda: você está realmente vivendo dentro dessa casa chamada Cristo? 3. A libertação que gera uma nova vida e um novo caminho. Êxodo capítulo 12 não termina na proteção contra a morte, ele avança para a libertação do cativeiro. O sangue não apenas livrou Israel do juízo, mas abriu o caminho para a saída do Egito. Naquela mesma noite, o povo foi chamado a se levantar, comer apressadamente e estar pronto para partir. A salvação não era o fim da história, era o começo de uma nova vida. Há aqui um detalhe cheio de significado: a Páscoa deveria ser celebrada com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Isso comunica prontidão, movimento, ruptura com o passado. O verbo hebraico associado à saída do Egito carrega a ideia de libertação definitiva, não de uma visita temporária. Deus não libertou Israel para que voltasse ao Egito depois, ele libertou para conduzir a um novo destino. Esse padrão se cumpre de forma gloriosa em Cristo. A cruz não é apenas um escudo contra o inferno, ela é a porta de saída de uma velha vida escravizada pelo pecado. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 6 verso 4 que fomos sepultados com Cristo na morte para que, assim como ele ressuscitou dentre os mortos, também andemos em novidade de vida. Ser salvo é ser arrancado de um domínio e transferido para outro. É importante observar que o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda precisaria sair do povo. Isso explica o deserto. A libertação foi imediata, mas a transformação foi progressiva. Isso nos ajuda a compreender a vida cristã de forma saudável. Quando somos alcançados pelo sangue de Cristo, somos justificados de uma vez por todas. No entanto, nossa santificação é um processo. Deus nos salva rapidamente, mas nos molda pacientemente. Há ainda um elemento profundamente cristológico. Êxodo capítulo 12 estabelece o início de um novo calendário para Israel. Deus diz que aquele mês seria o primeiro dos meses do ano. A redenção redefine o tempo. Em Cristo, isso se cumpre quando Paulo declara, em 2ª carta aos Coríntios capítulo 5 verso 17, que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A salvação não é um ajuste na agenda, é o início de uma nova história. Você entende sua salvação como um ponto final ou como o início de uma nova caminhada? Há áreas da sua vida em que o Egito ainda exerce influência? Sua fé tem produzido movimento ou apenas acomodação espiritual? Pastoralmente, esse texto confronta uma fé estagnada. Há pessoas que celebram o perdão, mas resistem à transformação. Querem o sangue na porta, mas não querem deixar o Egito. Êxodo capítulo 12 nos mostra que Deus não separa a redenção de direção. Quem Ele salva, Ele conduz. Quem Ele liberta, Ele chama para caminhar. Ao mesmo tempo, há profundo consolo aqui. Deus sabia que Israel tropeçaria no deserto, murmuraria e falharia. Mesmo assim, Ele os libertou. Isso nos lembra que a obediência não é pré-requisito para a libertação, mas fruto dela. Em Cristo, somos chamados a andar, não para conquistar a salvação, mas porque já fomos alcançados por ela. A pergunta que fica não é apenas se você foi salvo, mas se você está disposto a caminhar na nova vida que Deus abriu diante de você.
4. A Páscoa como memorial vivo e a centralidade da cruz na vida do crente. Êxodo capítulo 12 não apresenta a Páscoa apenas como um evento pontual, mas como um memorial perpétuo. Deus ordena que aquela noite fosse lembrada de geração em geração. Pais deveriam contar aos filhos o que o Senhor havia feito, e cada celebração deveria reacender a memória da redenção. A salvação não deveria ser esquecida, banalizada ou tratada como algo comum. No texto hebraico, a ideia de memorial está ligada à palavra zikaron, que não significa apenas recordar mentalmente, mas tornar presente, reviver com consciência e reverência. A Páscoa não era uma simples encenação histórica, era uma proclamação viva da graça de Deus. Cada cordeiro morto, cada refeição celebrada, cada pergunta das crianças apontava novamente para a noite em que a morte foi vencida pelo sangue. Esse princípio encontra seu cumprimento direto na cruz e na ceia do Senhor. Jesus, na última ceia, celebra a Páscoa e a redefine à luz de sua própria morte. Ele toma o pão e diz que aquele pão é o seu corpo entregue por nós. Ele toma o cálice e declara que aquele é o cálice da nova aliança no seu sangue. Assim como a Páscoa apontava para trás, para a libertação do Egito, a ceia aponta para trás, para a cruz, e para frente, para a consumação final. O apóstolo Paulo afirma, em 1ª carta aos Coríntios capítulo 11 verso 26, que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que a vida cristã saudável é uma vida centrada na cruz. Não avançamos espiritualmente deixando a cruz para trás, mas aprofundando nossa compreensão dela. Há aqui um alerta pastoral importante. O povo de Deus é naturalmente propenso ao esquecimento. Quando esquecemos a redenção, passamos a confiar em nós mesmos. Quando esquecemos o sangue, começamos a negociar méritos. Quando esquecemos a cruz, o Evangelho se transforma em moralismo. Êxodo capítulo 12 nos ensina que a fé precisa ser constantemente reancorada na obra redentora de Deus. Além disso, o memorial molda a identidade. Israel sabia quem era porque lembrava de onde havia sido tirado. Da mesma forma, o cristão só entende quem é quando se lembra do preço que foi pago. Pedro escreve que fomos comprados por alto preço para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A cruz não é apenas o meio da salvação, é o centro da nossa história. O que ocupa o centro da sua vida espiritual hoje? A cruz ainda desperta reverência e gratidão no seu coração? Você tem transmitido às próximas gerações a história da redenção com clareza e paixão? Pastoralmente, este ponto nos chama de volta ao essencial. Muitos estão cansados, sobrecarregados e confusos porque se afastaram do centro. Tentaram viver a fé sustentados por emoções, métodos ou desempenho espiritual. Deus, em sua graça, nos chama novamente a olhar para o sangue, para o Cordeiro e para a cruz. Ali encontramos descanso, clareza e direção. Ao mesmo tempo, há consolo profundo aqui. O memorial não existe para gerar culpa, mas gratidão. Cada vez que lembramos da cruz, lembramos que a obra já foi feita. Não celebramos nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus. Assim como Israel celebrava a Páscoa não porque era um povo perfeito, mas porque havia sido resgatado, nós também somos chamados a viver com o coração ancorado nessa lembrança gloriosa. Fomos comprados, fomos libertos e pertencemos ao Senhor. 5. O julgamento que passa por todos e a urgência da decisão pessoal. Êxodo capítulo 12 nos conduz a uma verdade solene e inescapável: a morte passou por todo o Egito. Nenhuma casa ficou fora do alcance daquela noite decisiva. Do palácio de Faraó à casa do prisioneiro, do rico ao pobre, do poderoso ao insignificante, todos foram visitados pelo juízo de Deus. A diferença não estava em quem as pessoas eram, mas em como haviam respondido à palavra do Senhor. Há aqui um princípio teológico profundo. O juízo divino é universal. O texto não deixa espaço para exceções baseadas em moralidade, posição social ou herança espiritual. O primogênito morre onde não há sangue. Essa realidade ecoa em toda a Escritura.
O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 3 verso 23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A humanidade inteira está debaixo da mesma sentença. A pergunta não é se o juízo virá, mas como seremos encontrados quando ele passar. Esse ponto se conecta diretamente com a obra de Cristo. Na cruz, o juízo que deveria cair sobre nós caiu sobre ele. Isaías capítulo 53 verso 5 declara que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Cordeiro Pascal morreu para que o primogênito vivesse. Cristo morreu para que nós vivêssemos. O padrão é o mesmo, substituição. Onde há um substituto aprovado por Deus, a morte não tem a última palavra. No entanto, Êxodo capítulo 12 também nos ensina algo desconfortável, mas necessário: o sangue precisava ser aplicado. Não bastava saber que o Cordeiro era eficaz. Não bastava concordar intelectualmente com a promessa divina. Cada família precisava agir. A fé que salva não é meramente conceitual, ela é responsiva. Essa verdade reaparece quando Tiago afirma que a fé, se não tiver obras, está morta. Não porque as obras salvam, mas porque a fé verdadeira se manifesta em resposta concreta à palavra de Deus, ou seja, Deus falou. Ou seja, quem acreditou, obedeceu. Quem obedeceu, foi salvo. Não foi a obediência que salvou, foi a fé. Mas a fé verdadeira sempre leva a obedecer. Há uma urgência aqui que não pode ser suavizada. Aquela noite não se repetiria. Não haveria uma segunda chance para aplicar o sangue depois que o juízo começasse. Isso nos confronta com a realidade do tempo. O Evangelho sempre chega como uma boa notícia, mas também como um chamado à decisão. Hebreus capítulo 3 verso 15 declara: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Você já respondeu pessoalmente ao chamado do Evangelho ou apenas convive com ele? Se o juízo de Deus viesse hoje, onde estaria a sua esperança? Há algo que você continua adiando, quando Deus está chamando para uma decisão clara? Pastoralmente, este ponto nos chama a falar com amor e verdade. Vivemos em uma geração que gosta de mensagens confortáveis, mas resiste à urgência espiritual. Êxodo capítulo 12 nos lembra que o amor de Deus se manifesta tanto no aviso quanto na provisão. O mesmo Deus que anunciou o juízo foi o Deus que providenciou o livramento. Ignorar o aviso não torna o juízo menos real, apenas nos deixa despreparados. Ao mesmo tempo, há consolo profundo para quem se refugia em Cristo. O juízo passa, mas não entra. A morte ronda, mas não domina. O sangue fala mais alto do que a condenação. Para aquele que está em Cristo, a noite do juízo se transforma na manhã da libertação. A pergunta final que ecoa não é teórica, é pessoal. Quando Deus olhar para a porta da sua vida, o que ele verá? O silêncio da autossuficiência ou o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Êxodo capítulo 12 não é apenas um relato antigo sobre a saída do Egito. Ele é um espelho espiritual colocado diante de cada um de nós. Nele aprendemos que a salvação não nasce da força humana, da moralidade ou da religião, mas da provisão graciosa de Deus. O Cordeiro foi morto, o sangue foi aplicado, a casa foi protegida, o povo foi libertado e uma nova história começou. Ao longo deste estudo, vimos verdades que atravessam os séculos e chegam até a cruz de Cristo. O juízo é real e passa por todos. O sangue do Cordeiro é o único meio de livramento. Estar dentro da casa marcada pelo sangue é estar seguro. A redenção não apenas perdoa, mas liberta e transforma. A cruz deve permanecer no centro da vida do crente. E a decisão diante de Deus é pessoal, urgente e intransferível. A grande pergunta que Êxodo capítulo 12 nos faz não é se conhecemos essa história, mas se ela se tornou a nossa história. Não é se admiramos o Cordeiro, mas se estamos debaixo do seu sangue. Não é se frequentamos a casa de Deus, mas se estamos, de fato, dentro da casa que Ele marcou para nos guardar da morte eterna.
Talvez você tenha vivido até aqui confiando em boas intenções, em esforço pessoal, em tradição religiosa ou até mesmo em emoções espirituais. Este texto nos chama a algo mais simples e mais profundo: confiar plenamente na obra que Deus já realizou. Quando o juízo passa, não é o nosso nome que importa, mas o sangue do Cordeiro. E então, diante disso tudo, fica a pergunta que não pode ser ignorada: se esta noite fosse decisiva, você estaria seguro? Quando Deus olha para a porta da sua vida, Ele vê apenas você, ou vê o sangue de Cristo? Quer mudar isso? Então ore comigo. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e sincero. Reconheço que muitas vezes confiei mais em mim mesmo do que na obra perfeita do Teu Filho. Hoje eu confesso: não tenho méritos, não tenho justiça própria. Não tenho nada para oferecer além da minha necessidade. Eu creio que Jesus Cristo é o Cordeiro sem defeito, que o Seu sangue foi derramado por mim, e que esse sangue é suficiente para me livrar do juízo eterno. Eu entrego a Ti a minha vida, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu entro, pela fé, nessa casa marcada pelo sangue, e escolho permanecer em Cristo. Senhor, tira de mim todo medo, toda insegurança, toda tentativa de me salvar pelas minhas próprias forças. Ensina-me a descansar na Tua graça e a viver uma nova vida, longe do Egito do pecado e perto do Teu coração. Hoje eu respondo ao Teu chamado. Hoje eu não endureço o meu coração. Hoje eu aceito o Teu livramento, a Tua salvação e o Teu amor. Guarda-me em Cristo. Sustenta-me pela Tua graça e conduz-me até o fim, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.